Na década de 30, considerada a maior fábrica de papel da América Latina, e chegou a ter praticamente 4 a 5 mil pessoas morando aqui, onde se tinha de tudo: cinema, teatro, farmácia. Nessa vila era praticamente uma pequena cidade, tinha até moeda própria que rodava para manter a economia local aqui. Ver se degradar por abandono mesmo dá um desespero, né? Você fala, não faça isso. A minha motivação é eu conseguir atingir o meu objetivo, que é botar essas coisas de pé e transformar isso em projetos socioculturais e ambientais. Moro na Fazenda Curuputuba, aqui no Vale do Paraíba. Sou produtor rural, silvicultor e agrofloresteiro. E aqui tem comida de verdade. Então, em 2008, plantei a primeira floresta de guanandi puro, só guanandi, uma monocultura de guanandi, em área de várzea. Se eu tenho madeira e esperar 20 anos, eu tenho que ter alguma cultura anual ou mesmo de ciclo curto para eu poder bancar o crescimento daquela floresta. Então a gente fez um levantamento do que a gente ia plantar como espécies de ciclo curto, né, espécies agrícolas, ciclos médios, então frutíferas, e o ciclo longo que já estava plantado era o guanandi, que são madeiras para a gente cortar com 20 anos de idade. E quando eu entendi que tudo que a gente come, que está na prateleira do supermercado, é imposto a gente, né? As commodities fazem com que a gente coma aquilo que eles querem vender, e a gente não tem escolha, a gente usa aquilo que eles querem que a gente coma. A gente acha que tem escolha, mas não tem. Eu acredito que a agrofloresta é uma das soluções para a soberania alimentar. Em pouco tempo encontrei dezenas de variedades de feijões, uma infinidade de variedades de mandioca, frutas nativas, tudo isso gera renda, milho vendo direto, mandioca vendo 70, 80 quilos por semana para restaurantes. A forma que a gente entende de agregar valor à pequena produção, que são as agroflorestas, é a gente já garantindo um mercado onde ele vai plantar alguma coisa com alto valor nutricional e que isso faça sentido para o consumidor final. Com isso acontecendo, a gente tem muito mais força e poder de incentivar os produtores e aumentar o ritmo da restauração com fins econômicos. O que é bom para mim é bom para os outros. Se eu estou me alimentando bem, por que não passar esse sentimento para os terceiros? Isso me traz paz. A Mata Atlântica cobria do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, quando os portugueses chegaram aqui. Essas madeiras foram extraídas de maneira agressiva ao longo dos séculos, nunca foram replantadas, nunca foram melhoradas. A grande pergunta é como é possível restaurar em grande escala e ter resultado financeiro ao mesmo tempo. Foi aqui que Pedro Álvares Cabral desembarcou. Nós estamos em Porto Seguro, no sul da Bahia, distrito de Trancoso. Há 10 mil anos o homem domestica as plantas em geral, tomate, cebola, o eucalipto, etc. E as espécies de árvores brasileiras nunca passaram por esse processo.
E o nosso trabalho começa exatamente aí, no resgate do material genético dessas espécies, dos poucos remanescentes que sobraram na Mata Atlântica, que nós coletamos sementes e trazemos aqui para dentro da fazenda. Nós tivemos que desenvolver um projeto piloto, reflorestamento com várias espécies nativas. Dentre elas nós temos o jacarandá da Bahia, temos o jequitibá rosa, que está em risco de extinção, a peroba do campo, a peroba amarela, a peroba rosa, estão passando por melhoramento. E no final a gente tem todas as cores do espectro madeireiro representado aqui dentro, madeiras com usos diferentes, então ela traz também uma diversificação no negócio comercial. E hoje nós temos a comprovação de que o modelo com múltiplas espécies proporciona um crescimento maior e a taxa de retorno financeira, a taxa interna de retorno, hoje está em 14% e com o melhoramento florestal que ao longo dos anos acontecerá, provavelmente em 10 anos o retorno financeiro estará perto de 20%. Tem vários estudos de preço de madeira nos últimos 30 anos, ele sempre cresce acima da inflação, 2 a 3% acima da inflação. Então isso te dá ao produtor a garantia de uma aposentadoria no futuro. 60% da área apenas é usado como área de produção e 40% é reflorestado para conservação permanente. Então nós comprovamos que teve um aumento exponencial na fauna, aumento muito importante na infiltração de água no solo. A gente tem várias nascentes na fazenda, algumas que não existiam antes, que começaram a produzir água. Talvez o trabalho mais importante que nós estamos fazendo aqui em Simbiose seja a conservação genética para as futuras gerações. Aqui começou a destruição da floresta atlântica e aqui começa a restauração também. Na década de 30, início a este evento da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, com vários parceiros. Vamos ter hoje novidades de um estudo bem importante que vem alimentar nosso apetite e opções para investimento no Brasil, para soluções baseadas na natureza, soluções climáticas baseadas na natureza. Esse estudo é intitulado Reflorestamento com Espécies Nativas, traz estudos de casos, viabilidade econômica e benefícios ambientais. E é fruto de um trabalho da Força-Tarefa de Silvicultura de Nativas, da Coalizão. E tem o apoio do WR Brasil, através do projeto Verena. Esse estudo analisa a viabilidade econômica do plantio de espécies nativas em 3 tipos de modelos, de SAFs, silvicultura de nativas, e de integração lavoura, pecuária, floresta, no Brasil. São 40 casos de arranjos econômicos que apresentam resultados financeiros casados com sequestro de carbono e melhoria de recursos hídricos. Então, soluções ganha-ganha para um Brasil que é uma solução para os desafios climáticos. Das mensagens que o Daniel vai trazer para nós, a gente sabe que são modelos que também consideram a geração de emprego e renda, abastecem mercados consumidores, interno e externo, retira carbono da atmosfera, melhora recursos hídricos, aumenta a resiliência e produtividade da agropecuária no Brasil, e temos que reconhecer que a silvicultura de espécies nativas já é uma realidade no Brasil e nós gostaríamos muito de impulsioná-la. Vai ser muito bom o debate para vocês verem quais são as oportunidades, mas também os desafios para se ganhar escala com esse tipo de silvicultura. Então, o evento hoje vai contar primeiro com a apresentação desse estudo pelo Daniel Soares, que é analista de investimento do WR Brasil, e depois passaremos aos debates
com a presença da Andréia Azevedo, que é diretora do Fundo JBS pela Amazônia, também do Pedro Alves Neto, que é diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, e do Roberto Vac, que é membro do Conselho de Administração e do Comitê de Sustentabilidade da Marfrig, presidente do Conselho do Instituto Arapiaú, fundador da Coalizão e também da Concertação pela Amazônia. E tem grande experiência aí com silvicultura de nativos. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Daniel, mas gostaria, antes, Daniel, de reconhecer o trabalho feito junto com a Força Tarefa de Nativas. Eu acho que este é um trabalho incrível, que essa Força Tarefa da Coalizão demonstra muito resultado. Agradecer também ao Miguel Calmon e ao Marcelo Matsumoto, que estiveram junto com o Daniel nesse processo e também no trabalho da Força Tarefa, e reconhecer que há mais de 40 parceiros envolvidos nisso, porque os casos que serão demonstrados são casos de parceiros que estão aí acreditando e investindo neste modelo. Agradeço a presença de todos e passo, então, a palavra ao Daniel Soares, do WR Brasil. Por favor, Daniel. Obrigado, Raquel, por essa grande introdução e apresentação. É um prazer apresentar esse estudo aqui para os panelistas do debate, para todo o público que nos assiste nesse momento. A minha apresentação, então, é do estudo Reflorestamento com Espécies Nativas, estudo de casos, viabilidade econômica e benefícios ambientais, que foi conduzido dentro da Força Tarefa de Silvicultura de Espécies Nativas. Estendo novamente o agradecimento a todos os parceiros que contribuíram e os coautores, Miguel e Marcelo Matsumoto. Esse aqui é um roteiro do que eu vou apresentar para vocês, né, do estudo. Então, eu vou dar uma descrição desses 40 casos que foram levantados, a análise de viabilidade econômica deles, então, essa metodologia para essa análise e os resultados financeiros para os casos de silvicultura de espécies nativas, SAFs, e a integração lavoura-pecuária, ou ILPF. Em seguida, os serviços ambientais e alguns casos selecionados, então, vou falar de como foi essa metodologia, resultados para remoção de carbono e para manutenção e melhoria dos recursos hídricos, e, ao final, algumas considerações finais dos resultados do estudo. Então, o Brasil tem 500 milhões, em torno de 500 milhões de hectares de floresta nativa e em torno de 8 milhões de hectares de floresta plantada, segundo o Mapa Biomas. No entanto, os produtos florestais brasileiros, estão longe de atingirem o potencial que eles têm para atender, por exemplo, cadeias produtivas, a demanda que as pessoas têm por produtos da floresta. No exemplo dos produtos madeireiros, a madeira tropical, o Brasil representa menos de 10% desse volume global, segundo o ITTO. Por outro lado, existem 90 milhões de hectares de pastagem no Brasil, mais de 90 milhões, com algum nível de degradação, ou seja, abaixo do seu potencial produtivo, sendo que 40 milhões estão em estado severo de degradação. A recuperação desses milhões de hectares para um uso mais sustentável, com certeza pode ser feito através de silvicultura de nativas, SAFs e LPFs, que são modelos que aumentam a produtividade dessas áreas, ao mesmo tempo que provê serviços ecossistêmicos para o bem da população, para uma economia de baixo carbono mais sustentável. A silvicultura de espécies nativas, SAFs e LPF, são modelos que têm um grande potencial para recuperar essas áreas, uma das diversas soluções possíveis, mas para isso acontecer, esses modelos, as instituições que implementam eles ainda enfrentam grandes lacunas ou barreiras de conhecimento, por exemplo, sobre quais os modelos e experiências existem no Brasil, qual é o retorno econômico desses modelos, dessas experiências, e que projetos estão aptos a receber investimento. Então, dentro da Força Tarefa de Silvicultura de Nativas, a gente tem um trabalho de alavancar esses modelos. Então, o objetivo dessa publicação, a gente vem de encontro com essa publicação, para dar um passo nessa direção de solucionar algumas dessas lacunas, aumentando o nível de conhecimento para a sociedade referente a esses modelos. Então, para os resultados, de forma bem resumida, só para falar para vocês um pouco do que vem à frente,
40 modelos, né, 40 arranjos de plantio de campo com espécies nativas foram mapeados. 32 deles têm uma taxa de retorno, né, a TIR real, em intervalo de 9,5% a 28,5% ao ano, né, a taxa interna de retorno. Esses retornos são competitivos quando comparados a modelos tradicionais da agropecuária, né, como a agricultura tradicional, o setor de base florestal tradicional. Porém, essas atividades têm características diferentes, principalmente para investidores e para os produtores rurais. Ainda, não só benefícios econômicos, mas falando também dos benefícios ambientais, o grande potencial que essas atividades têm na remoção de carbono atmosférico através do crescimento da biomassa, né, a fotossíntese, o estoque de carbono no solo, e a redução da erosão, ou seja, a redução que os sedimentos do solo, né, dos recursos do solo que podem ser exportados para recursos hídricos. Então, reduzir essa exportação de sedimentos através da cobertura florestal ou dos sistemas agroflorestais. Então, essa é a distribuição dos casos levantados. A gente vê que aqui tem uma abrangência bastante grande no Brasil, principalmente bioma Mata Atlântica e bioma amazônico, e a seleção desses casos foi baseada em haver o cultivo, né, com uso econômico das espécies nativas, seja uma espécie nativa, pode ser monocultura, em consórcio com exóticos, em consórcio com agrícolas, ou até mesmo com a pecuária, e esses casos que puderam compartilhar os seus dados com aqui a força-tarefa para que a gente pudesse fazer análise de viabilidade econômica e a análise dos serviços ambientais. Então, um leque grande de parceiros e os casos de todos, o arranjo de campo de todos estão contidos na publicação. São 40 casos, 8 estados da federação, 4 biomas, os 40 arranjos de plantio mapeado, mais de 30 execuções, instituições que executam ou que apoiam a execução dos projetos. Foram mais de 100 espécies agrícolas ou florestais utilizadas nesses modelos e levantadas. Esses modelos produzem alimentos, madeira, óleos vegetais, fibras, energia e ainda benefícios que aumentam, benefícios econômicos ou ambientais ou sociais que agregam o valor a uma produção que já existe, né? Por exemplo, um exemplo bastante clássico é o sombreamento que as árvores podem ter, a atividade pecuária consorciada, que pode aumentar o conforto térmico dos animais e ainda melhorar a produtividade dos próprios animais. Esses modelos abrangem agricultura familiar, médios produtores, grandes produtores, startups, empresas novas inovando e grandes empresas rurais em frente expansão, e ainda representam mais de 12 mil hectares. Para iniciar a análise, nós tivemos que classificar esses casos em 3 classes para haver uma comparação, no mínimo, homogênea entre eles, para a gente conseguir, né, destrinchar um pouco mais as análises do perfil de cada um dos projetos e de como esses resultados estão se relacionados. Então, aqui, silvicultura de nativas, né, exclusivamente árvores. Essas árvores podem ter produtos madeireiros ou não madeireiros, mas são todas árvores. Sistemas agroflorestais que combinam as árvores com as culturas agrícolas que podem ser permanentes, como o café, e o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que, além disso tudo, inclui também a criação de animais consorciada. Vou começar falando, então, dos resultados da viabilidade econômica. Primeiro foi tudo isso começou com o levantamento dos casos, como eu falei, cultivo comercial de espécies nativas para fins econômicos, disponibilização das informações que incluíram o arranjo de campo,
a curva de custo desses modelos, né? Esses modelos, eles apresentam uma curva de custo que se traduz, né, um custo anual. No ano 1 existe uma estrutura de custo, no segundo ano você tem, segundo, terceiro ano em diante, você tem custos que vão variando, ou que podem ser traduzidos numa curva. Mesma coisa para produtividades, ano a ano, elas foram levantadas e trazidas para dentro de um modelo financeiro. Preços regionais, esse cronograma de implantação. A partir desse bolo de informações, isso entra num modelo financeiro, né, que esse modelo é disponibilizado pelo WRI Brasil, publicação do Batista em 2017, que é a ferramenta de investimento do Verema. E lá dentro algumas informações foram padronizadas para que tudo isso tivesse um grau de comparação um pouquinho maior. Algumas dessas padronizações foram, por exemplo, que o modelo não inclui a compra da terra, e sim inclui o custo de oportunidade dessa terra. Então, esse custo de oportunidade, por exemplo, foi um valor de arrendamento em proporção ao valor da terra na região com o cultivo mais próximo, na base do levantamento do FNP agrícola, FNP agronômico. E aqui na direita a gente vê como que é essa estrutura do modelo, né, o modelo financeiro. Então, nele é construído o resultado do projeto. Então, você tem receitas, desconta impostos, você tem uma receita líquida, você desconta esses custos, você tem o LAGIRDA, ou EBITDA, né, que é o lucro ajustado, a juros, imposto de renda, depreciação e amortização, e você vai descontando esses custos ou despesas, você chega no lucro líquido e faz um ajuste para você ter um fluxo de caixa, que é um pouco diferente do lucro. Então, essa avaliação é baseada no fluxo de caixa, né, um modelo de avaliação por fluxo de caixa descontado. A partir desse fluxo de caixa descontado, você tira taxa interna de retorno, valor presente líquido, prazo de retorno e as variáveis de investimento que a gente vai ver mais para frente. Então, falando dos resultados para a silvicultura de espécies nativas, a gente tem aqui os gráficos da taxa interna de retorno, valor presente líquido e o prazo de retorno. Esses resultados estão sendo consolidados, então, a partir de uma amostra de 7 casos de silvicultura de espécies nativas, eles estão juntos nesses gráficos. Esse retângulozinho, ele mostra lá embaixo o valor mínimo, lá em cima o valor máximo. Onde começa o retângulo e onde termina o retângulo é o primeiro e o terceiro quartil, e a linhazinha do meio é a mediana. Então, nesse caso, vou falar a mediana para vocês, para simplificar, é a mediana da taxa interna de retorno, então é de 10,7% para esses casos, do valor presente de R$6,7 mil por hectare, ou seja, um projeto desse, ele tem um valor de R$6,7 mil por hectare, né, se ele for implementado e executado até o seu final, né, na perpetuidade, e com 23 anos, ele se pagou e ainda deu a remuneração mínima de 9% ao ano para esse investidor. Então, é isso que esses gráficos traduzem para a gente. A gente vê que esses modelos, eles são competitivos, né? Uma publicação do Batista trouxe que casos comparáveis na silvicultura tradicional têm taxas internas de retorno de 10,1% a 12%. Então, 10,7% é competitivo, porém, aqui com um prazo de retorno um pouco maior. E aqui a gente traz essa informação que é bastante importante para o setor, né? Nosso objetivo é trazer informação para que a gente consiga avaliar investimentos do setor, que o quanto de caixa é preciso para implantar e manter um modelo como esse, e o período que esse investimento é feito, né? Então, esse período é o período em que o investidor ou o executor do projeto vai precisar ir desembolsando dinheiro até que o projeto comece a gerar caixa. Então, a gente vê aqui, né, que a barra no seu comprimento mostra esse período e a barra na sua largura, no eixo vertical, mostra a proporção de investimento necessário. Né? A gente tem valores de 7 mil a 50 mil,
com uma mediana ali em torno de R$ 15.000, podendo ir, né, na maioria dos casos, até R$ 30.000. Isso aqui não inclui custo da terra, não inclui custos de supervisão e administração. Então, a gente consegue dizer, com números, quanto se investe, por quanto tempo. Qual o prazo de retorno, né? O produtor, por exemplo, que precisa de retornos anuais, que precisa do caixa, talvez não seja o perfil dele investir nesse modelo. O produtor ou investidor que tem o tempo para segurar esse investimento por períodos bastante longos e que queira uma renda no longo prazo com uma segurança que geralmente é assimilado ou associado a uma renda fixa, né? São projetos que têm um crescimento biológico, que vai crescendo, vai aumentando no longo prazo, então, muitas vezes é associado a uma renda fixa e que é adequada a perfis de investidores grandes, como fundos de pensão, ou esses fundos que não necessitam de tanta liquidez. Vou passar aqui para os sistemas agroflorestais. Mesma coisa, os 3 gráficos mostram TIR, VPL e prazo de retorno. A gente vê que aqui a mediana dos sistemas agroflorestais, a mediana de retorno é maior, e a variação, né, do mínimo para o máximo também é maior. A gente tem uma mediana de 19%, o valor presente desses projetos de R$16,6 mil por hectare, prazo de retorno de 10 anos. Isso mostra, né, que as culturas agrícolas, quando consorciadas, elas têm esse benefício de antecipar o retorno, podendo até aumentar esse retorno, né? Então, essas culturas agrícolas, pela sua biologia de crescimento, pelos mercados que elas conseguem acessar, elas conseguem antecipar bastante esse retorno. Aqui na direita a gente vê novamente, né, o quanto se investe apenas em implantação e manutenção. Um detalhe que nos gráficos da esquerda, os custos de terra, os custos de administração estão inclusos, tá? Somente no gráfico da direita que esses custos foram desconsiderados para a gente conseguir olhar nesse número apenas o que está se investindo em custo de implantação e de manutenção. Então, uma grande variabilidade para os SAFs, porque eles realmente são bastante variáveis. A combinação de SAFs são as diversas possíveis. A gente tem exemplos tradicionais de SAFs, como o cacau, SAF com citros, com café, com pupunha, com erva mate. Então, as combinações das culturas agrícolas ali dentro também mudam, as combinações de espécies florestais mudam, e, inclusive, os modelos são adaptados a diferentes regiões. Então, a gente, né, tem essa grande variação, mas que mostra também que esses investimentos estão em torno de, ali no começo, R$7 mil, alguns talvez um pouco menos, podendo ir até R$50 mil. A mediana aqui também vai ficar em torno de R$15 a R$20 mil. Esses modelos, né, apresentam características de retorno competitivas, mas também para um perfil de investidor diferente do que era o perfil de investidor de produtor rural da silvicultura de espécies nativas. Aqui são aqueles que querem entrar no risco ou na gestão das culturas agrícolas, né? Muitos desses modelos exigem uma mão de obra muito mais intensiva, uma gestão muito intensiva, são culturas de ciclo curto, então que ficam meses no campo, então são uma intensidade de operações muito grande. Então, a gestão, em muitos desses casos, acaba sendo bastante dinâmica. No caso dos sistemas ILPF, então, mediana de retorno de 18,2%, valor presente 7,1%, prazo de retorno 11 anos, de certa forma parecido com sistemas agroflorestais, com a característica de um investimento tanto em volume quanto em prazo para retorno de investimento ainda mais reduzido, porque a criação de animais contribui para essa geração de caixa antecipada. Vou entrar aqui nos serviços ambientais desses modelos. Então, para remoção de carbono foram analisadas 2 modelos selecionados, um modelo para silvicultura de espécies nativas e um modelo para SAFs, através da ferramenta GHG Protocol do WRI Brasil, publicada pelo ASAD.
e os outros coautores, e, né, esses modelos vai haver uma grande variação também na remoção de carbono, então essas estimativas são mais como um potencial, tá? É uma ordem de grandeza da referência desses modelos. E a metodologia da manutenção e melhoria dos recursos hídricos foi analisada o plantio de espécies nativas, como esse plantio reduz a exportação de sedimentos para recursos hídricos, em comparação a um cenário sem o plantio das espécies nativas, ou seja, onde há uma pastagem degradada. Então, ele estima essa perda de solo anual e maximiza a redução da geração de sedimento. Aqui na remoção de carbono, a gente vê as curvas de remoção, né, de captura de carbono na atmosfera para a silvicultura de espécies nativas e para os SAFs, com uma média de 12,5 toneladas de CO2 hectareanos para a silvicultura, 6,7 para esse SAF com cacau. Em 35 anos, são 436 toneladas e 236, respectivamente. Ou seja, é um potencial bastante grande. Uma publicação do Imaflora, com dados da Inocus, mostra que isso pode ser, com a macaúba em arranjos florestais, pode crescer para 15 até 22 toneladas. Né? E falando um pouco dessa redução em termos da redução para a pecuária, né, para, por exemplo, bezerro desmamado ou tonelada de amêndoa de cacau produzida para modelos que têm safra de cacau e a produção pecuária, a Solidariedade achou que boas práticas de manejo podem reduzir a emissão de gás de efeito estufa em 75% para o bezerro desmamado e 20% a amêndoa de cacau produzido. Isso com boas práticas de manejo, como desmatamento zero e restauração de áreas prioritárias. Para os recursos hídricos, a gente vê aqui os dois cenários comentados, né, na figura da direita, um cenário com pastagem. Então, se a gente olhar aqui, nessa área aqui, a gente vê que existe uma mancha de áreas marrons, que são áreas onde há uma exportação de sedimentos, comparado a um cenário 2, com plantio de espécies nativas, onde aqui, né, perto desse corpo d'água, desse rio, esse plantio de espécies nativas transformou essa exportação de sedimento para quase zero, né? Então, houve uma redução substancial. Na média da região foi 31%, com áreas chegando até 80% da redução de sedimentos, o que pode melhorar significativamente a qualidade desses recursos hídricos. Um estudo do WR Brasil mostrou que companhias de abastecimento de água podem usar esse benefício da redução de sedimentos como um investimento em restauração para reduzir sedimentos exportados para recursos hídricos e que, por sua vez, reduzem custos de tratamento de água. Esse investimento pode ter um retorno de até 13,7% ao ano. Então, né, para finalizar com vocês, esses casos têm 12 mil hectares, mas, né, ocupam atualmente em torno de 12, um pouco mais, mas podem ganhar escala rapidamente, contribuir para a restauração dos milhões de hectares que estamos precisando no Brasil, né, a partir de ações de aumento de escala desses casos. A Força Tarefa, aqui onde foi incubado esse estudo, vem trabalhando para consolidar a silvicultura de espécies nativas, né, sempre incluindo SAFs e sistemas ILPF, como uma nova economia de carbono para o país. Algumas das lacunas estão sendo solucionadas pela Força Tarefa, né, no caso desse estudo, com pesquisa e desenvolvimento, com o aprimoramento do marco regulatório em níveis subnacionais, né, com os governos estaduais, e nos temas de mercado para esses produtos florestais. E, além disso, né, outros trabalhos vêm mostrando que esses modelos não apenas podem ser lucrativos, e comprovadamente aqui estão sendo lucrativos, mas geram outros ganhos para a sociedade e para o planeta. Eu finalizo por aqui as referências. Muito obrigado. Obrigada, Daniel.
É muito bom ver um estudo como esse, tão completo, tão profundo, analisando tantos casos espalhados por todo o Brasil. A gente sabe que por trás de cada um desses casos existem muitas pessoas que acreditam demais nesses modelos. Nós também aqui acreditamos que o Brasil pode oferecer muitos produtos de forma sustentável, como você está destacando aí. Então, eu vou passar agora para os debates com os nossos convidados, e lembrar, então, que os nossos debatedores são Andréia Azevedo, diretora do Fundo JBS pela Amazônia, o Pedro Alves Neto, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, e o Roberto Vac, membro do Conselho de Administração e do Comitê de Sustentabilidade da Marfrig e presidente do Conselho do Arapiaú. Eu vou fazer uma primeira rodada de perguntas, vou começar pelo Pedro. Pedro, muito obrigada por estar aqui conosco, a gente conhece tua trajetória no governo, é muito bom ter alguém como você que vem batalhando por um setor muito importante de baixo carbono, toda a tua trajetória aí para uma economia de baixo carbono, obrigado por estar aqui conosco hoje. E eu queria te perguntar como o governo federal, por meio do Serviço Florestal Brasileiro, pode colaborar e como está já colaborando para acelerar e dar escala a esse tipo de negócio para a silvicultura de espécies nativas no Brasil. Fique à vontade, Pedro, para tomar a palavra. Obrigado, Raquel. Bom dia para você, bom dia para os meus colegas que debatem aqui hoje junto comigo, Andréia Azevedo, Roberto Vac. Parabéns, Daniel, pela apresentação. Foi um show, foi espetacular ver esse material tão rico, tão bacana. E eu vou ser objetivo, Raquel, para não demorar demais na minha resposta, embora a tentação de falar um pouco a minha impressão inicial sobre o estudo seja grande, mas vou deixar isso para uma outra oportunidade. Mas eu vejo assim, o Serviço Florestal Brasileiro ele está avançando com uma agenda importantíssima para o Brasil, que é a implementação do Código Florestal. E uma etapa fundamental para isso é o avanço da agenda de regularização ambiental. Hoje o Brasil tem cerca de 7 milhões de propriedades rurais cadastradas lá no Cadastro Ambiental Rural. E à medida que o processo de análise por parte dos governos estaduais desses 7 milhões de cadastros nos 26 estados, mais Distrito Federal, avançarem, a gente vai ver o surgimento de a gente está chamando aqui de cadeia produtiva da recuperação ambiental, que vão ser exatamente os passivos ambientais dentro de propriedades rurais, que vão ser necessários de serem recuperados, e aí, de acordo com o código, com aquele prazo de 20 anos, mas vão prescindir da elaboração de um instrumento chamado PRA, o Programa de Regularização Ambiental, que o Serviço Florestal Brasileiro também vai oferecer para os estados, muito em breve, um módulo dentro do SICAR, para que os produtores possam fazer essa implementação. Mas por que isso é importante? Por que eu aposto na cadeia da recuperação? Como um importante acelerador de escala para a cadeia da recuperação e uma das modalidades, sem dúvida, a silvicultura com espécies nativas. Então, o que eu acredito é que, com o avanço da agenda de regularização ambiental, o fortalecimento ou a melhor visualização de uma cadeia de recuperação ambiental em todos os rincões desse país, a gente vai ter espaço para modelos de negócio como esses que foram apresentados ganharem escala, ganharem visibilidade pelos produtores rurais que vão ter que adotar necessariamente o programa de regularização ambiental e optar por fazer recuperação e, eventualmente, utilizando silvicultura de espécies nativas. A nossa expectativa aqui, no Serviço Florestal Brasileiro, é entregar todo esse esforço de fomento para essa cadeia da recuperação para um departamento que tem aqui, chamado Departamento de Desenvolvimento Florestal, que é um time que tem costume com fomento, com indução ou oferta de novas tecnologias. Então, o SFB está preparando um arcabouço bem bacana para ser apresentado, se tudo correr bem, até final do primeiro trimestre do ano que vem, para que a gente crie um ambiente favorável para que os produtores rurais cumpram a exigência de recuperação ambiental do Código Florestal, mas tudo isso, como eu disse no começo, derivando do processo de avanço da regularização ambiental. Então, eu vejo nessa cadeia da recuperação um grande ponto de convergência desse material que foi apresentado pelo Daniel, que o WRI lança aqui agora, no contexto desse grupo de trabalho aí da coalizão, e eu acho que quanto mais a gente for capaz
de se apropriar de instrumentos como esse, para mostrar para o produtor rural a viabilidade, as taxas de retorno, o potencial de uso que a silvicultura com espécies nativas traz, mais a gente vai ser capaz de acelerar esse potencial. E quando eu falo que o SFB vai lançar esses instrumentos, isso não é para ser algo só eletrônico, não. Então, a gente tem toda uma parte de engajamento do produtor rural que vai ser trabalhado por técnicos, por extensionistas, por pessoas que estão no campo, que vão estimular e levar informação aos produtores para que eles tomem a decisão. E, sem dúvida, na minha avaliação, a, entre aspas, modalidade de recuperação com silvicultura de espécies nativas vai estar super em alta muito em breve. O SFB tem ainda o portal Saberes da Floresta, que hoje oferece capacitação para produtores rurais. Ele também vai ser reformulado. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 10 conteúdos disponíveis. Queremos ainda também, né, dentro dessa mesma expectativa de timing, até o final do primeiro trimestre do ano que vem, apresentar para a sociedade brasileira, para o produtor rural brasileiro, para as organizações não governamentais que trabalham com esse tipo de fomento também, um portal novo, com muitos outros conteúdos e, inclusive, estimulando fortemente ou contemplando fortemente essa necessidade que a gente vai ter de informações, de planos de negócio nessa área da recuperação ambiental. Então, não sei se te respondi, Raquel, mas fazendo aqui um panorama muito rápido, o que eu acho que o SFB vai poder fazer no curto prazo para acelerar essa agenda é isso, é promover efetivamente uma visualização clara da cadeia produtiva da recuperação ambiental, que é aquela que advém. Esse é um ponto só, né? Eu nem estou falando de florestas plantadas, que são outras frentes de atuação aqui do SFB. Me centrei nessa, porque é uma que vai trazer volume, vai trazer escala. A estimativa que eu tenho aqui são de 36 milhões de hectares, em torno de 36 milhões de hectares já declarados no Cadastro Ambiental Rural. Então, é um espaço geográfico grande, né? O meu diretor de regularização ambiental aqui, João Adrinha, ele fala assim para mim: ô Pedro, este vai ser o maior programa de recuperação ambiental do mundo. Eu falo, olha aí. Então, assim, acho que o nosso desafio é internalizar isso e, como eu disse, criar um ambiente favorável para que essa cadeia, de fato, funcione, rode com celeridade e com custo de oportunidade positivo para o produtor rural. E, nesse sentido, a silvicultura de espécies nativas se encaixa muito bem. Obrigada, Pedro. Estamos ansiosos aí para tudo estar encaminhado, o ambiente institucional bem estabelecido, né, para atrair os investidores e realmente fazer essa escala que você bem descreve. O Brasil tem realmente todo esse potencial. Eu vou passar agora a palavra para a Andréia Azevedo e pergunto para você, Andréia, baseada na sua experiência e também agora no seu trabalho no Fundo JBS, quais são as características de projetos com mais chances de alavancar recursos para que os produtores invistam em silvicultura de nativas? Qual é o potencial de atrair, então, investimento para esse tipo de projeto? Obrigada, Raquel, obrigada pelo convite, aí pela coalizão, parabéns pelo estudo, muito legal. Eu tive a oportunidade de passar rapidamente o olho no estudo e fiquei impressionada com a diversidade, né, de tipos que tem de SAF no Brasil todo e tal. Então, muito interessante, eu sou uma super neófita nesse tema, na verdade, eu sempre acompanhei muito essa questão da restauração pela lente do Código Florestal, mas nunca entrando na cadeia. E desde que eu entrei no fundo, tenho estudado um pouco mais, entendido, apoiado alguns projetos e aprendido bastante aí nesse processo. Mas com certeza, quem sabe tudo essa história aí é o VAC que vai falar depois de mim. Eu fiz antes de falar das características que eu acho que faria um projeto fato ter sucesso, conforme o Daniel foi falando, foram vindo perguntas assim na minha cabeça, e é bom quando a gente não é muito da área, porque a gente faz perguntas que as pessoas que estão lá parece que são óbvias e acabam não fazendo, né? E aí eu fiquei pensando, bom, o Daniel fala, porque a gente não tem escala, isso é fato, né? Isso são experimentos, eu vi ali meio hectare, 1 hectare, enfim, o máximo, eu não sei qual que é o máximo, mas não deve ser uma área tão grande. Então, eu estou achando que a gente está numa fase assim, tentando ganhar escala, saindo desse experimento, trazendo cálculos, etc. O que tem em volta disso tudo que vai propiciar que uma cadeia como essa se desenvolva, seja aí em algum desses 3 tipos, modelos, né? Então, eu acho que, no momento,
a gente tem o momento. Eu acho que a gente está no momento em que vamos plantar árvore, né? Seja pela questão do aquecimento global, pela emergência climática mesmo, que apareceu muito forte nos últimos 2 anos, pelos compromissos de muitas corporações que estão atrás de entender como que vão reduzir suas emissões, mas também mitigar de outras formas, né? Então, a gente vê várias iniciativas que têm esse caráter. Então, acho que a gente tem um momento. A gente tem área degradada para isso, né? O Daniel mesmo mostrou. Então, você tem área para isso acontecer, né? A gente tem investimento? Eu acredito que tem. Muita gente querendo investir nisso, não sabe direito como, ainda fica assustado com prazo, e aí, acho que o Daniel colocou uma coisa interessante, e a gente tem que aprofundar isso. Qual que é o perfil para cada tipo? O que cada tipo vai buscar? Então, acho que a gente tem que aprofundar muito nisso. Eu acho que tem investimento, né? Mas aí, acho que tem que especificar um pouco mais, eu queria escutar os colegas para isso. Essa produção é competitiva frente aos usos mais tradicionais, o solo? Então, isso também é uma coisa super importante, porque dado o conteúdo de trabalho técnico que tem numa coisa dessa, a gente tem que ver se, comparando né, com as atividades mais tradicionais, se ela é competitiva, porque as outras cadeias já estão estabelecidas, tem liquidez, tem tudo, né? Eu não entendo tão profundamente da cadeia da madeira, eu imagino que tem um estabelecimento da cadeia, mas tem uma questão da ilegalidade, que é uma sombra ainda muito grande nessa cadeia, né? E, por fim, o último comentário que me veio à cabeça é essa questão mesmo da mão de obra, né? Isso é uma coisa que é da mão de obra e da cadeia em si, né? O que tem em volta para fazer essa cadeia acontecer, desde muda, viveiro, mão de obra, né? Isso existe em escala para a gente conseguir atrair o setor privado? Então, essas foram as primeiras perguntas, sabe, que vieram na minha cabeça. Mas eu tinha antes burilado aí sobre isso, eu não sei, o meu tempo acabou, posso falar depois, Raquel? Não, pode falar mais um pouco, tem mais um minuto. Tá bom. Então, assim, olhando para o que o Daniel apresentou, as características que eu acho que chamam mais atenção primeiro, o retorno, obviamente, mais rápido. Esses retornos são longos para o que normalmente o mercado se atrai. Eu fiz uma rápida pesquisa em house e geralmente 7 anos é o máximo que eles consideram de investimento. Então, tem que ver o perfil desse público realmente. Eu fico em dúvida desses modelos, o que de fato são projetos maiores, com maior escala, com uma abordagem mais empresarial, né? Será que, de fato, esse tipo de projeto tem mais chance? E aí, eu trago o grande desafio, que é como fazer isso com pequeno. Essa é coisa que, por exemplo, a gente, no fundo, tem que quebrar a cabeça. A gente está entendendo, e talvez na minha segunda fala, se tiver oportunidade, eu vou falar um pouco do que a gente espera com um pequeno, e provavelmente o SAF é a cultura mais adequada. Dificilmente, se não adicionar carbono, fica muito difícil, dado o longo prazo de retorno, então, ok, com estudo aí, a gente precisa pensar um pouco mais no custo de transação para que esse carbono, de fato, vire crédito e seja, de fato, monetizado de volta para o negócio, né? Eu ainda tenho muita dúvida, Pedro, de como que a gente... Eu acho que é uma oportunidade, tem 15 anos que eu estudo, vivo o Código Florestal, tem alguns anos que eu parei de acompanhar tão de perto, mas a gente... Talvez há 5, 6, 7 anos atrás, essa narrativa que você acabou de falar aqui era o que eu falava naquela época. Então, eu ainda vejo um gap de tempo aí muito grande, dada a dificuldade que a gente ainda vai ter com validação de CARE, estruturação de PRA e tudo mais, mas, obviamente, que num cenário de um pouco mais de tempo, isso me parece uma oportunidade, né? Acho que, no caso do SAF, a gente tem um mega desafio, que é a comercialização de tantos produtos para ele, de fato, se viabilizar, né? Então, eu ainda não tenho, acho que não tem essa resposta, pouca gente tem, né? E, por fim, eu queria destacar
Então, acho que essas são as características. Eu coloquei mais 2 itens aqui, que é a questão da como superar alguns desafios, né, diante desse caminho, que eu coloquei diversidade, né, até que ponto que a diversidade importa de espécies num SAF como esse, maior, é melhor ou pior, sob o ponto de vista econômico, e sob o ponto de vista ambiental, a gente sabe que, obviamente, é menor, mais resiliente, né? Eu coloquei um ponto de destaque como desafio ilegalidade. Eu não sei como que vocês veem essas cadeias sendo estruturadas com muita madeira ainda ilegal, que isso é um drama para a cadeia, né? E, por fim, a questão da pesquisa e da melhoria genética para a produção de nativas que tem um retorno mais comercial, com um retorno mais adequado. Se o Pedro, alguém tiver uma visão, um dado sobre isso também, porque eu acho que é uma característica para a cadeia como um todo, não estou sair um pouco do negócio, estou olhando a cadeia, super importante. Acho que essas são aí as primeiras considerações. Obrigada, Raquel. Obrigada, Andréia. Você traz provocações super importantes, me faz lembrar de um estudo que nós fizemos quando eu estava no WRI, com Miguel Calmon, Ana Young, o próprio Roberto Vac, dentro do projeto Verena. Percorremos o Brasil visitando aí vários desses projetos e negócios que a gente está avaliando hoje, e numa reunião aí de muitos especialistas, empresários, identificamos 12 gargalos, e você citou vários deles aí na tua fala, então eu vou passar para o Roberto, para ele reagir um pouco à fala aí da Andréia, porque realmente ela mapeou muito bem. Então, o exemplo é a questão da mão de obra, como é que são a oferta de sementes, a competição com a ilegalidade, tem o mercado, não tem mercado. Então, esses são muitos dos desafios, mas, Roberto, eu vou adicionar aí as questões que a Andréia nos traz, o tema do investimento, né? A gente sabe que uma boa parte desses projetos, eles estão sendo viabilizados, ou eles estão sendo estudados com recursos de filantropia. Para se transformarem em negócios, precisam de recursos de verdade, né, do mercado. Como é que você vê essas oportunidades, né? Os empresários hoje estão dispostos a investir? O que falta para atrair esses investidores, para ter mais escala? A palavra está contigo, Roberto. Obrigado, Raquel. Bom dia a todo mundo. Muito feliz de estar aqui, principalmente vendo o desdobramento desse projeto tão importante do WRI, que foi o Verena, e agora com esse super reforço da força-tarefa da coalizão. Realmente é muito legal a gente ver essa agenda avançar com essa musculatura que vai aos poucos se adensando, né? E então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, muito bom. Raquel, acho que você traz um ponto central que é de confiança dos grandes investidores. E essa confiança, ela se adiciona a um desafio, que é o desafio de escala, né? Os investidores de mainstream, eles têm limitações para investir em projetos de pequena escala. O que a gente viu nesse excelente estudo, super importante, é que a gente está principalmente lidando com projetos de escala pequena. Tem alguns empresariais, mas a maior parte deles são projetos de escala que não chegam ao interesse e à capacidade de investimento de atores do mainstream. E aí, a questão que fica é como a gente lida com essas informações de taxas de retorno que não são, de alguma maneira, percebidas como tais pelos investidores do mainstream. Uma coisa é você lidar com taxas de retorno de projetos de pequena escala, que têm características muito próprias, e a outra é como traduzir ou transferir essas expectativas de taxa de retorno para projetos de grande escala, que a gente não consegue ver. Então, hoje, eu tenho participado lá na Chatham House em diversas discussões no avanço das oportunidades de investimento em Nature-Based Solutions. A gente, no fundo, está aqui falando de uma frente de Nature-Based Solutions evidente, que é a restauração ambiental e a restauração florestal.
E o mundo do Nature-Based Solution está vivendo um binômio. Um é, todo mundo quer investir, ou pelo menos grande parte dos atores do mainstream acreditam que há uma oportunidade, há uma sinalização muito clara de alocar recursos nessa área. Ao mesmo tempo que isso acontece, há uma busca meio desesperada por projetos que realmente caibam ou se enquadrem dentro do perfil de investimento desses atores. Essa ambiguidade é uma ambiguidade que, de alguma forma, esse estudo começa a desanuviar, mas a gente ainda tem desafios muito grandes. E me parece que a maior parte desse desafio está ligado à monetização das externalidades positivas. Carbono é uma delas. Muito legal trazer a questão da água, a questão do solo. E um dos desafios que nós temos discutido lá na Chatham House, nesse frame de investimento para Nature-Based Solutions em geral e para restauração em particular, a gente tem um modelo aqui muito sólido, muito bem feito, apresentado pelo WRI, desenvolvido, né, pelo projeto Verena, que de alguma forma ele fala com os modelos tradicionais de investimentos. Esses modelos de investimentos para esse tipo de oportunidade, ele precisa de um ajuste, e esse ajuste está ligado à capacidade de monetizar externalidades. Essa capacidade de monetizar externalidades tem duas formas. Uma é aquelas que são efetivamente tangíveis e monetizáveis. E tem outras externalidades que não são monetizáveis e que afetam o modelo econômico. Então, essa necessidade de ajustes nos modelos com a incorporação dessas externalidades é um desafio que ainda não está resolvido. Algumas, provavelmente, carbono, com as evoluções aí da COP, artigo 6, etc., devem avançar, mas não são suficientes para virar esse jogo, sozinhas. Elas são importantes, mas não são suficientes. Quais outras vão passar pelo mesmo tipo de situação que está passando o carbono? Quais outras serão traduzíveis em externalidades positivas monetizáveis que podem, de alguma forma, afetar positivamente esses desenhos? Então, eu acho que tem um desafio muito grande aqui, que é de escala, e esse salto de escala passa pela capacidade de monetização e incorporação nos modelos econômicos de externalidade positiva do tipo carbono, mas que não sejam apenas ligadas ao carbono. Acho que esse é o momento em que a gente está vivendo, um momento para endereçar o interesse manifesto de grandes investidores no mainstream, de entrar nesse jogo, e a dificuldade de identificação de projetos que se enquadrem nas escalas demandadas por esses investidores, e esse enquadramento ainda passa pela consolidação dessas externalidades positivas dentro das modelagens econômicas. E aí a gente começa a endereçar a questão da confiança, algo tão fundamental para que a gente avance nesse jogo. Só para terminar, 2 pontos. Insegurança jurídica, acho que a Andrea trouxe isso. A questão da insegurança jurídica é central. É muito complicado a gente avançar nesse campo com todas as situações que temos vivido no Brasil. Então, investimento florestal in nativa, junto com altas taxas de desmatamento, não combina. Investidores têm pavor do Brasil nesse momento, e esse pavor do Brasil precisa ser resolvido. Do contrário, vai ser muito difícil a gente conseguir ter a confiança de investidores para entrar nesse jogo. Acho que todos esses pontos que o Pedro trouxe são fundamentais e sinalizarão, darão, de alguma forma, uma contribuição muito positiva para esse ambiente complexo de insegurança jurídica que a gente está falando. Último ponto, persistência. Investimento florestal não é um investimento de retorno em curto prazo. Eu só gosto de lembrar que os países que têm o maior sucesso na área florestal, que são os países do hemisfério norte, cujos ciclos de crescimento das árvores são de 60, 80, às vezes 100 anos,
recebem investimentos. Então, a discussão do prazo, essa expectativa de prazos curtos em investimentos na área florestal, ela deve ser contraposta à realidade de mercado, de que investimentos florestais são investimentos que precisam persistência, precisam ter uma vontade ou uma adesão a sistemas de investimentos de prazos mais longos. Esse, eu acho que é um outro desafio, muito particularmente voltado para os investidores nacionais. Investidores internacionais convivem melhor com ciclos de investimentos mais longos, mas, infelizmente, investidores internacionais, nesse momento, não estão muito interessados em jogar o jogo de florestas no ambiente institucional que a gente tem vivido. Obrigada, Roberto. Realmente, acho que a gente volta sempre à questão da legalidade, do cumprimento da lei, né? Eu, com formação em direito, para mim, é muito crítico. Eu acho que, enquanto não resolvemos essa questão do cumprimento legal, do respeito às normas, do enforcement, a gente vai perdendo credibilidade no mundo e deixa de atrair investimentos importantes. Então, isso está na base de tudo. E outro é o que o Pedro trouxe para a gente, que o cumprimento do Código Florestal é fundamental, é a base também para, inclusive, identificarmos onde existe esse potencial. Acreditamos que isso precisa ser acelerado, né? A gente precisa investir mais no combate à ilegalidade e acelerar aí o cumprimento do Código Florestal. Eu vou agora passar a palavra, vou trazer para vocês, na verdade, perguntas que estão vindo do público. Estou muito feliz de ver que a gente tem uma grande audiência, queria valorizar isso, muita gente assistindo, ouvindo vocês. Eu começo, então, com uma pergunta do nosso querido José Carlos Carvalho, conhecido de muitos de nós aqui, um grande líder nesse espaço. Andréa, vou passar essa pergunta para você, se você estiver confortável. A pergunta do José Carlos é a seguinte: o que fazer para sair da escala piloto para a grande escala? É o que a gente está falando um pouco aqui, né? E quais as mudanças deveriam ser feitas na política agrícola para mudar o modelo predatório de uso da terra? Você fica à vontade para responder, Andréa? Vou tentar. Responder para o Zé Carlos é uma tarefa, né? E que bom que ele está acompanhando aí, um prazer revê-lo, Zé Carlos. Eu vou para responder essa pergunta, eu vou citar coisas práticas, acho que, né, dá uma dimensão mais concreta para a gente. Tem um projeto que a gente está apoiando ali, com solidariedade, bem na Transamazônica, que tem condições muito interessantes, né? Então, tem bastante área degradada, mais ou menos 27% de área degradada está ali. Ainda é um lugar de fronteira, né, como é um lugar, assim, de transição, né, Roberto, ali olhando a classificação da concertação, então tem uma tensão entre o uso tradicional e a recuperação. Você tem muita demanda por cacau, então lá está se instalando vários projetos de SAF de cacau, em diferentes modalidades, pequenos produtores, médios, arrendamento de área, cada produtor fazendo o seu, então você tem muitas modalidades ali, não tem uma coisa só. Agora, quando eu vejo os investimentos que tem, a maioria ainda é filantropia, né? Filantropia, agora tem a Amazon com a TNC, eu não sei muito bem como que é, mas imagino que também seja, ou filantropia ou capital paciente, a gente está tentando trabalhar um pouco com esse tipo de capital retornável mais paciente, mas o fato é que o investimento inicial é alto, as moageiras, em geral, elas não entram nesse momento do investimento, a não ser projetos piloto também, elas entram, né, foi nos dito, após terceiro, quarto ano ali, já como se fosse um custeio ali, um sistema de barter, né, e o banco, olhando para o Pronaf, que é um pouco do público que a gente trabalha, não desembolsa recurso para isso, porque isso é um recurso de investimento que precisaria de ter aí. Então, um recurso em que a política agrícola, ela tem muito perfil, porque é um capital subsidiado e mais paciente, que você tem um prazo longo. Então, é muito importante ter esse incentivo. Então, assim, para
dizer que hoje, eu não vejo, tá? Pode ser que exista, mas assim, para o público que a gente trabalha, numa região super necessária, que tenha esse tipo de investimento, eu acho que ainda tem essa lacuna. Salvo todas as questões de legalidade que o Roberto e a Raquel colocaram, que isso é default, né? Sem isso fica muito difícil. Tem um ambiente muito propício ali, para a SAF de cacau, por exemplo, em que é cultura âncora, cacau, você pode ter outras culturas que vão ajudando esse pequeno produtor a se sustentar ao longo do tempo, até ter retornos maiores, mas eu não consigo ver, embora eu sei que haja boa vontade também dos bancos, mas eles mesmos dizem que não tem bons projetos. Eu escutava esses dias alguém do BASA falar. Acho que a gente deve chegar nessa equação, mas ainda tem uma distância para ter, de fato, um fluxo maior de dinheiro nisso. Obrigada, Andréia. O Roberto Vac vai reagir também a essa pergunta do José Carlos. Por favor, Roberto. Oi, José Carlos, sempre ótimo contar com você nesses debates, é muito legal. Então, eu acho que tem 2 pontos centrais: pesquisa e desenvolvimento. O Brasil domesticou as espécies exóticas como nenhum país do mundo. A gente tem uma base de tecnologia invejável. As universidades brasileiras conquistaram um lugar muito especial no mundo da silvicultura, transformando uma espécie exótica, como o eucaliptus e o pinus, a outra espécie, num produto que é um dos mais competitivos do mundo. Falta agora fazer o mesmo esforço para algumas espécies nativas. Nós temos as bases tecnológicas para isso, e um programa de pesquisa e desenvolvimento como esse, que está sendo articulado pela própria coalizão, vai fazer muita diferença na silvicultura, na atividade puramente de produção, que é fundamental nesse jogo. Nós falamos do ambiente institucional, falamos de várias questões relacionadas à escala, mas a gente precisa agora dar uma atenção muito grande à silvicultura, ao domínio das tecnologias, que já, como eu disse, estão plenamente aplicadas numa espécie exótica, numa espécie nativa. Nós temos dito, né, que a gente conseguiu transformar as espécies nativas em exóticas e as espécies exóticas nas espécies que transformaram o negócio florestal brasileiro. Temos uma plataforma pronta para fazer esse salto. O segundo ponto que me parece fundamental são políticas públicas, voltadas não só para o estímulo a toda a agenda da restauração, como o Pedro colocou, em relação com o Código Florestal, mas também incentivos no campo fiscal, no campo dos financiamentos, como aconteceu no início do ciclo da atividade florestal de exóticas. Faz parte. E grande parte dessas políticas públicas existem para produtos do agronegócio, cabem perfeitamente dentro desse desafio do plantio de nativas. 2 frentes fundamentais, eu diria que especificamente a de pesquisa e desenvolvimento é absolutamente central e é uma oportunidade para o Brasil, para o mundo. O uso de produtos dessas espécies é evidente e a gente tem tudo para dar esse salto muito rapidamente. Obrigada, Roberto. A gente sabe o quanto o Brasil teve sucesso aí no P&D com eucalipto, com pinos, e agora é a hora das nativas, né? E a Força-Tarefa de Espécies Nativas justamente foca nisso. Já temos aqui um bom projeto que a coalizão está implementando para fazer o P&D de algumas espécies já identificadas. Temos um corpo de especialistas, acadêmicos e pessoas da área de silvicultura, já trabalhando há anos, né, junto com a coalizão, como você bem sabe, Roberto, e isso está agora indo para uma fase de investimento. Já temos aporte identificado de importantes parceiros, então estamos indo para essa etapa de fazer o P&D de algumas espécies. Isso me anima muito, né, porque é o que a gente vem pregando há tanto tempo e pode ser uma alternativa. Então, acho que isso pode nos ajudar a chegar na escala, é um dos gargalos que precisam ser superados para a gente chegar na escala que a gente está falando aqui, para ser realmente uma solução não só econômica, de emprego, mas também climática. Eu tenho aqui mais perguntas chegando, e tem uma pergunta aqui do João Arruda, só um minutinho, deixa eu só passar aqui. João Arruda pergunta: qual a possibilidade de criar adicionalidade na geração de carbono
com a recuperação ambiental através dos PRAs em reserva legal. E, Pedro, eu vou pedir para você, por favor, responder. Você pode? Posso tentar. Obrigada. João, você tocou num ponto, cara, que é um desafio enorme, porque tem a ver, acho que Roberto Vac falou um pouco disso, da questão da adicionalidade, não é? Então, como a recuperação ambiental em áreas de reserva legal e APPs já é algo contido no Código Florestal, a gente colocar isso como adicionalidade vai ser um desafio. Mas eu queria olhar essa pergunta ou essa questão de adicionalidade sobre uma outra ótica, né? Que se a gente não conseguir que seja adicionalidade, a gente não conseguir, por exemplo, colocar essas coisas lá nos mecanismos do artigo 6, mas que a gente possa enxergar esse ativo florestal que vai ser originado nessa cadeia da recuperação de alguma outra forma. Então, o Serviço Florestal Brasileiro vai, em algum momento também, num prazo não muito distante, estimular um pouco a esse grupo que está aqui, mais algumas outras pessoas, a gente observar como que fazemos uma cadeia de custódia para algo que não vai poder ser eventualmente colocado como adicionalidade, mas efetivamente é um ativo. O ativo florestal, a árvore em pé, seja aquela que já está lá plantada nas florestas e nas áreas de reserva, nas unidades de conservação, como essas que vão ser agora plantadas nisso que eu tenho chamado de cadeia da recuperação ambiental, em especial, para ficar no caso da pergunta, nas áreas de reserva legal, né? Através dos PRAs, valorar isso é muito importante. Então, o carbono, ele pode até ser mais caro, mas o ativo florestal, ele é muito volumoso também. Então, acho que eu queria usar essa pergunta, Raquel, para me provocar e provocar nós todos também sobre essa discussão. Talvez a gente não consiga inserir esse mecanismo dentro de alguns mecanismos de negociação por conta da questão da adicionalidade, mas não perder de vista que é um capital, é um ativo preciosíssimo, então, e que a gente não pode desconsiderá-lo. Então, uma das coisas que a gente vai procurar fazer aqui é mecanismos para como viabilizar o ativo florestal, a árvore, em mecanismos também que possam ser transacionados aqui no Brasil, enfim. A gente precisa credenciar esse ativo de qualquer forma. Obrigada, Pedro. Tendo você aí no Serviço Florestal Brasileiro, é um alento para a gente poder avançar. André, eu queria voltar para você com uma pergunta que eu já tinha pensado antes, então vou intercalar perguntas que eu tinha formulado com o nosso time aqui da coalizão, com outras que estão vindo do público, e te perguntar o seguinte: quais são os principais impactos positivos que o Fundo JBS está gerando e como o fundo está vendo essa questão do reflorestamento e, em particular, o reflorestamento com espécies nativas? Recording in progress. Recording stopped. Opa, a gente sempre esquece do microfone. Tá, bom, o fundo, para quem não conhece, o fundo, ele é muito recente, né, tem 1 ano, mas um dos nossos focos, um dos eixos de ação é conservação e restauração de áreas degradadas. Então, casa muito bem com toda essa conversa, a gente acha que principalmente para a área da Amazônia mais antropizada, ou nessa tensão aí entre um cultivo, enfim, o desmatamento e outras formas de uso do solo, acho que entra bem. A questão toda que a gente busca, olhando para esse assunto, é como é que a gente consegue gerar impacto social. Então, social, econômico, obviamente, ambiental, nem precisa falar que tem, mas como é que a gente gera com sistemas como esse impacto social? Então, esse é um desafio, não acho que é uma coisa simples, tá, dado que a gente viu que tem esses sistemas, talvez para eles se expandirem na escala que a gente queira, a gente precisa, de fato, de trabalhar com o mainstream, como o Roberto disse, com grandes grupos, mas a beleza, né, da gente como filantropia, como ambientalista e etc., é a gente achar também soluções que causem esse tipo de impacto social. Então, eu vejo, na verdade, que alguns impactos positivos que o fundo pode gerar, relacionando reflorestamento, né, com espécies nativas, com espécies econômicas, com espécies de ciclo curto, de fato a gente pode contribuir para amadurecer um pouco mais esses modelos, olhar
como que eles poderiam ganhar escala, olhando para o assentamento, para o público com pequenas propriedades. A gente vê ali que o limite seria mais ou menos 5 hectares, quando você olha para a agricultura familiar, você pode até ir a 10, mas aí num sistema de meieiro, acho que tem como ter soluções interessantes para o pequeno produtor. A gente precisa testar mais isso, e a gente precisa testar a escala. Esse projeto que eu falei para vocês que a gente está financiando justamente saiu de 230 produtores para 1.500, estamos tentando ir a 2.000, eventualmente 5.000, a gente precisa testar a escala no pequeno também. Então, acho que isso é uma contribuição que o fundo pode fazer. Eu acho que o fundo também pode tentar contribuir com o desenvolvimento de mecanismos financeiros, com capital paciente, né, que tem esse foco mesmo de atrair, de diminuir o risco e ter esses investidores que estão buscando algum tipo de impacto também social e ambiental junto. A gente também tem um trabalho com pesquisa, né, pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, lógico que é pequeno perto do aporte que a gente precisa de anos para desenvolver isso, mas acho que a gente pode pontualmente trabalhar mais com alguns estudos, com desenvolvimento do trabalho, por exemplo, esse potencial genético de reduzir o tempo dessas espécies. Com certeza alguém deve estar fazendo isso, mas eu não consigo ver também tanta... Eu não entendo, assim, em que ponto que está a pesquisa, até se o Roberto souber, aonde estamos com essa pesquisa, com ciência e tecnologia, nesse campo de amadurecimento de espécies nativas, principalmente da Amazônia, para o uso comercial. Eu não sei realmente isso, mas é algo que a gente poderia ter interesse de colaborar. E também, a gente também tem interesse em desenvolver esse mercado de carbono, principalmente atrelado à agricultura familiar ou média agricultura, né, ligado a esse tipo de sistemas. Então, basicamente, o que me veio à cabeça agora são esses os nossos maiores interesses, mas, assim, fazendo um wrap-up bem rápido, seria isso: como é que a gente consegue desenvolver esses sistemas gerando mais impacto social? Esse é o desafio. Bom, André, que você trouxe isso, porque até agora a gente não tinha tratado do tema social, que é tão central para o Brasil, né? Combater a pobreza, gerar emprego e renda para os pequenos produtores. A gente tem que estar na cabeça, na meta de todos nós que estamos aqui pensando no futuro sustentável para o país e também de baixo carbono. E que bom que o fundo tem esse olhar e aloca recursos para isso, é fundamental para poder alavancar essas economias. Você traz aqui o tema do P&D, de novo, né, a ciência e tecnologia. Eu vou passar para o Roberto, pedir então, Roberto, você responder duas coisas. Você que é um pioneiro aí nessa reflexão sobre P&D, para a gente dar escala, se você tem alguma reflexão para fazer. Lembrar, André, eu vou te mandar em breve um estudo que foi feito recentemente sobre os auspícios também da coalizão com o WR Brasil, com muitos cientistas, como Daniel Piotto, Fátima Pinha Rodrigues, entre outros. A gente tem todo um mapeamento já que a Força Tarefa vem fazendo sobre quais espécies podem ganhar escala se houver um investimento na ciência para poder transformá-las no que hoje é o eucalipto. Então, já tem muito acúmulo científico e também com um olhar econômico, né? Porque as escolhas foram feitas a partir do que seriam demandas de mercado. Então, Roberto, são duas questões. Fala. Desculpa atrapalhar a sua moderação, mas eu esqueci de falar uma coisa super importante. Vai lá. No fundo, a gente não acredita nessa restauração. A restauração ecológica tem que acontecer com as nascentes, APP, isso é fato dado. Mas a gente não acredita que vai haver, muito menos para o agricultor familiar, que tem pouca área, nenhuma adesão se a gente não tiver retorno econômico com o florestamento. Tá? Então, acho que isso é um ponto também que, enfim, todo mundo sabe, mas não é bom, é bom ressaltar. Muito bom você ressaltar, porque essa é uma premissa, inclusive, da nossa conversa aqui, né? Acho que a gente até atropelou, foi bom você lembrar. O retorno econômico é fundamental para essa restauração em larga escala. A gente sabe que a restauração ecológica ela tem o seu tamanho, ela tem o seu valor, ela é fundamental, e ela tem um custo, e ela faz parte do grande modelo de restauração de larga escala para atingir, né, as metas aí do Bond Challenge, da Convenção do Clima, mas o modelo que inclui retorno econômico, que tem inclusão social, é o modelo que a gente está tratando aqui. E para ele acontecer, a gente precisa do P&D. Então, Roberto, a primeira questão é sobre o P&D, mas a segunda vem da nossa amiga Roberta Simonetti,
ela traz para a gente a questão sobre prazo e capital paciente, que são premissas de fundos de pensão, né? Onde será que estão investindo esses fundos de pensão? Eles têm apetite para esse modelo que a gente está falando? Eles teriam um compromisso, então, com este longo prazo regenerativo? Uma excelente pergunta, Roberta. Agora para o Roberto Xará. Oi, Roberto. Bom, P&D, eu acho que são essencialmente duas grandes frentes. Primeiro, a silvicultura em si. O crescimento das espécies, as curvas de crescimento, todas as tecnologias de melhoramento genético, de produção de sementes, viveiros, a implantação. O jogo da silvicultura tradicional precisa ser transposto para o mundo das florestas nativas, e como eu disse, a gente tem todas as condições para fazer isso, mas ainda não fizemos, na escala que precisamos. Então, o primeiro elemento é fazer com que essas árvores cresçam mais rapidamente, de uma forma mais adequada às suas aplicações finais, então, qualidade do fuste, todos esses elementos, combinação com outras culturas, então, vamos fazer uma produção combinada com grãos, mandioca, etc., nos primeiros anos do ciclo, como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer o processo, o planejamento da colheita futura, tudo isso é silvicultura pura, que a gente tem que transpor do mundo das exóticas para o mundo das nativas, e temos condições para fazer isso. A outra frente de P&D fundamental é a aplicação. O mundo florestal, hoje, utiliza basicamente 5 espécies, eucalipto, pinos, acácia, teca, são poucas espécies. O Brasil tem mais de 1.000 espécies que têm potencial para aplicações diversas. O campo das Nature-Based Solutions e as atividades voltadas para bioprodutos, como bioplásticos, como produtos voltados para energia, tecidos, etc., pode navegar em outras fibras oriundas de outras espécies. E aí é a aplicação. Eu me lembro do Paricá, a gente discutiu muito a aplicação, por exemplo, para a produção de lápis. Poucas espécies no mundo têm a qualidade do Paricá para a produção de lápis. Para ele se transformar um produto que vá para o mercado, tem ajustes do ponto de vista da aplicação desse produto no mercado e, principalmente, a garantia de que você vai ter suprimento em grande escala. Então, quando as empresas trabalham com produtos, vamos dar um exemplo aqui de um bioplástico, não vai fazer isso com uma produção pequena, sem garantia de que aquela espécie vai conseguir chegar a uma escala que justifique esse desenvolvimento final na aplicação do produto. Então, duas frentes, silvicultura e aplicação das diversas fibras oriundas, não só as fibras, né, mas dos componentes das árvores nativas. Com relação à questão da Roberta, os fundos institucionais investem em longo prazo, é tradicional, em várias frentes, energia é um dos exemplos, mas os fundos são avessos a risco, porque eles têm uma responsabilidade fiduciária muito grande, eles estão cuidando de recursos de pensionistas, e isso não é algo trivial. Então, a discussão do risco é fundamental. E o mundo das florestas nativas, eu costumo já dizer isso há algum tempo, nós que viemos nesse campo não conseguimos traduzir para os analistas de investimentos dos grandes fundos que existe um controle razoável desses riscos. Nem estou falando de risco país, como a gente já falou aqui anteriormente, que afeta terrivelmente a decisão desses investidores, mas existem outros riscos, e quem tem que, de alguma forma, endereçar como eles serão tratados são os profissionais das áreas de plantio de nativas. Não dá para imaginar que os analistas de investimentos dos fundos que trabalham com vários campos, sejam eles aqueles que vão conseguir decodificar e incorporar a gestão desses riscos dentro dos seus modelos. Isso não foi ainda adequadamente atingido, então, esses fundos, pelas suas características e pelas responsabilidades que os analistas têm, ainda não estão totalmente prontos para fazer esses investimentos de longo prazo, que, como eu disse, eles estão bastante acostumados.
a gente precisa dar mais consistência econômica para os projetos de plantio de nativas com aumento de escala. Eu acho que esse que é o desafio. Esse aumento de escala passa, como a gente já falou, por pesquisa e desenvolvimento, também passa por questões institucionais, e aí sim a gente consegue avançar. Uma das questões fundamentais nesse jogo são as oportunidades de blended finance, onde a filantropia atua na redução de riscos, por exemplo, ligados a essa expansão em rede de pequenos produtores, que é fundamental. Então, a escala pode ser atingida, sim, pela rede de pequenos, por uma grande rede de pequenos. A filantropia pode ter um papel muito importante na redução desses riscos, no de-risking. Então, blended finance me parece ser uma alternativa muito legal. A outra alternativa de redução de risco é o envolvimento de off-takers de produtos produzidos nessas propriedades, por exemplo, o boi. Então, nós temos conversado com várias organizações, né, André está aqui, a Marfrig também, que são altamente interessadas, por exemplo, na produção de carne de baixo carbono ou carbono neutro. A Marfrig já tem esses produtos no mercado, que necessariamente vão estar associados à atividade florestal. Então, não só a melhoria das pastagens e tudo isso, a genética, etc., mas também a combinação nas propriedades, não necessariamente no mesmo pedaço, né, da produção, mas nas propriedades que combinem restauração florestal com pastagens. As empresas que compram esses animais são empresas que têm interesse em, juntamente com esses grandes fundos, reduzir esses riscos e aproximar as oportunidades do perfil de investimento desses fundos. Poucos deles investem em oportunidades menores de 50 milhões de dólares. Então, é fundamental que haja essa combinação, tanto do papel da filantropia na redução de risco, o desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento, o campo do ambiente institucional e o envolvimento de off-takers, de grandes empresas produtoras de commodity, é isso que de alguma forma está sendo organizado no momento, que são compradores de produtos oriundos dessas propriedades que optaram em fazer a resolução, às vezes do seu passivo, mas não necessariamente de passivos, pode ser oportunidades, para descarbonizar os seus produtos e as suas commodities. A mineração, a siderurgia é um exemplo, os produtos do agro, muito particularmente a pecuária, outros exemplos. Eu acho que são essa combinação que precisa ser feita para que os fundos institucionais naveguem com um pouco mais de segurança e confiança nessas oportunidades que a gente está vendo por aqui. Muito obrigada, Roberto, super completa a sua resposta. Eu vou passar agora para o Pedro, uma pergunta que chegou do Tiago Assunção. Pedro, como o governo poderia agir para diminuir esse gap de investimento no setor? Algum apoio ou arranjo envolvendo bancos públicos seria possível? Excelente pergunta. A gente tem uma novidade boa que deu um gás novo, musculatura nova para o Serviço Florestal Brasileiro, que foi a centralização da atuação em florestas plantadas do Ministério da Agricultura, toda aqui no SFB. Então, essa centralização, ela foi um estímulo para que o Serviço Florestal Brasileiro se aproximasse de alguns agentes de forma mais intensa, não só nessa questão da recuperação ambiental que eu venho falando até agora, né, da cadeia da recuperação em propriedades rurais, através do avanço da agenda de regularização ambiental, mas também a questão das florestas plantadas para dois fins. Essa também da cadeia da recuperação, que vai existir sempre, mas aquelas para fins comerciais ou para fins de produção. Nesse sentido, o que a gente enxerga? Esse gap, citado na pergunta do Tiago Assunção, também falado aqui já, o que a gente percebe é que os grupos econômicos envolvidos em plantio, processamento, exportação, eles percebem já esse gap e já começaram a apresentar isso aqui para o Serviço Florestal Brasileiro. O que a gente está procurando fazer é meio que modelar uma forma da gente enxergar como fazer esse encurtamento, e aí, sendo direto ao ponto da pergunta, sem dúvida, essa diminuição de gap, ela vai passar
por um estímulo a alguns instrumentos oficiais que não estão no Serviço Florestal Brasileiro, mas que a gente vai ter que fazer esse approach, em especial com a Secretaria de Política Agrícola aqui do Ministério da Agricultura, para que a gente possa reforçar, por exemplo, esse tipo de visualização nas linhas de crédito do Plano Safra, tanto para aquela recuperação ambiental que vem lá das propriedades rurais, quanto para esses fins. Alguns outros mecanismos também estão sendo observados, existem possibilidades de captação internacional, para a gente fazer algum arranjo via BNDES, mas isso eu estou adiantando aqui, algo que está numa fase super preliminar, mas que a gente precisa, efetivamente, enxergar no mecanismo do financiamento um mecanismo de aceleração desse gap. Imaginando que as indústrias, por exemplo, esses dias eu recebi o pessoal da indústria da madeira processada, eles já têm noção da quantidade de expansão de área de florestas plantadas que eles precisam ter para manter o setor deles funcionando. Estão falando algo em torno de 500 mil hectares a cada ciclo decenal. Então, esse é o input que o Serviço Florestal Brasileiro precisa para começar a fazer essa modelagem que eu falei. Custo de recuperação ambiental em propriedades privadas é um outro insight, né? E aí a gente conta com a colaboração de agentes como o IBA, como a Câmara Setorial de Florestas Plantadas aqui no mapa, que agora se centraliza mais aqui no Serviço Florestal Brasileiro, para que a gente possa fazer essa modelagem. Então, eu não tenho resposta pronta para como fazer, mas que com esse advento dessa centralização dessa temática aqui no Serviço Florestal, o olhar para essa questão de como acelerar os ciclos nessa cadeia do setor florestal já se começa a ser observado com mais proximidade, e um caminho de cara é esse estímulo lá no Plano Safra, que é um importante mecanismo de financiamento. Ele é anual, tem credibilidade, ele tem mecanismos acessórios, como um mecanismo de seguro e etc. E, para a partir daí, a gente buscar outros arranjos também, como captação de recursos específicos para esse tipo de financiamento também. Obrigada, Pedro. Uma última pergunta, então, do público para a Andréia, é da Rosimar Campos Ferreira. Poderia, por favor, nos dizer quais as fontes de financiamento poderíamos utilizar para reflorestar áreas na Bahia? Você saberia responder, Andréia? E quem mais quiser pode colaborar também. Eu acho que talvez o Roberto pode me complementar. O que a gente sabe que tem no Brasil inteiro é o ABC, né, que tem uma linha específica para isso, já há muito tempo. Na verdade, eu não sei muito bem qual que é a quantidade de recurso que está indo para isso. Em geral, era pequeno, mas existe essa linha, tá? Um pouco difícil de ser pega, mas existe. A minha impressão, Rosimar, é que Rosimar, tá certo? Que se você tiver um bom projeto, qualquer banco te financia. A minha impressão é que, se você tiver as garantias e um bom projeto, um projeto que mostre um fluxo de caixa, você não tem tanta dificuldade de ter. O problema é que a maioria das pessoas, assim, não tem esse fluxo de caixa tão definido, as espécies, etc. Então, eu acho que um bom projeto, ele recebe financiamento, mesmo se não tem uma linha específica. E a minha impressão também é que os bancos mais comerciais, como o Bradesco, Itaú, que tem, e Santander, que tem esse grupo agora voltado para a Amazônia, devem também lançar linhas, né, mais específicas para isso. Acho que eles querem, inclusive, olhar para isso mais comercialmente para a Amazônia, mas eu não sei se ainda tem. Né? Então, eu acho que o que eu posso acrescentar, do que eu conheço, que tem uma linha pronta para isso, é o ABC. Obrigada. Lembrando que o ABC é do Agricultura de Baixo Carbono, né, Andréia? E fazendo uma conexão aí com a fala do Pedro e da Andréia, nós que trabalhamos na área climática, temos sonhado aí com esse plano safra totalmente de baixo carbono, né? Eu acho que caminhar nessa direção é fundamental. Isso é o que se espera do Brasil, que é o 6º maior emissor de gás de efeito estufa, está entre as 20 maiores economias do planeta, então é um país rico que tem toda a condição de investir nessa virada que está acontecendo no mundo, que o Brasil precisa ser protagonista, e também o BNDES, claro. Muitas linhas já foram lançadas e testadas, mas agora a gente quer ver isso mainstream, né, como sendo, enfim, o que vigora na prática no país. Nós estamos chegando perto do fim, eu queria passar a palavra para o Daniel, da WR Brasil, para ele fazer suas últimas considerações. Ele trouxe o estudo para nós. Agora, Daniel,
você, por favor, complemente aí com alguma reflexão e depois eu encerro. Nós temos que encerrar às 11h30. Obrigada. Obrigado, Raquel. O debate foi riquíssimo, fiquei anotando o tempo todo. Eu acho que dentre essa riqueza grande de informações que vocês trazem, né, e a experiência de vocês, eu acho que isso serve, né, para a gente conseguir confirmar ações que nós já estamos em andamento dentro da silvicultura, da força-tarefa, né, de silvicultura de espécies nativas, e também tentar ajustar as nossas próximas ações para direcionar nossos projetos, nossas ações e parcerias para solucionar alguns desses problemas que a gente está vendo para o ganho de escala, para incluir externalidades positivas nos modelos, para conseguir ter um impacto social nos pequenos produtores, para contribuir para a regularização, né, e as metas nacionais. Então, eu acho que a gente consegue tirar insights muito bons daqui. Nós continuamos nossas atividades, então, e agradeço a todos vocês por essa riquíssima contribuição. Obrigado, passo para você de novo, Raquel. Obrigada, Daniel. Olha, gente, eu estou super feliz. Esse é um tema aí do meu coração. Nós temos trabalhado nisso há muitos anos. Eu sei que tem muita gente que está nos assistindo aqui que também está envolvida nesse caminho, nessa rota da silvicultura de espécies nativas. Ela está chegando o nosso momento, é preciso ter paciência, perseverança, resiliência, e lembrar que tudo depende aí de um país democrático, de um Estado de Direito instalado, que é fundamental para a gente ter as condições institucionais e legais para poder atrair e manter os investidores no Brasil. Então, não esquecer que isso está na base de tudo. A coalizão vem trabalhando com bastante afinco, com bastante dedicação na força-tarefa de espécies nativas. Eu recomendo a vocês que entrem em contato conosco para a gente poder dar mais informações. Tem muita informação no site da coalizão também, mas se quiserem mais detalhes, estamos à disposição. E também agradecer ao Roberto, ao Pedro, à Andréia, ao Daniel, e quem está nos bastidores, né, Laura Lamônica, o Renato Grandelli, Maiara, Joyce, fazendo tudo acontecer. A gente não estaria aqui se não fosse esse grupo maravilhoso que a gente tem na coordenação da coalizão, e a coalizão segue crescendo, celebrando aí já há mais de 6 anos, trabalhando por uma economia de baixo carbono no Brasil. Então, um bom resto do dia para vocês. Agradeço a todos, continuamos resilientes e fortes e juntos por uma silvicultura de espécies nativas no Brasil. Bom dia a todos.